queridos amigos e amigas, que bom começar mais um programa contando com a sua companhia. E ao meu lado hoje, a pedagoga e contadora de histórias, Giane Pérez Pirozzi. A Giane é professora no curso de Pedagogia do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, o CEUNSP, e é também coordenadora pedagógica na Escola SESI em Itu. Bem-vinda, Giane! Obrigada, menina. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do que eu mais gosto de fazer, que é contar histórias. Prazer é meu e é um assunto que eu amo também e eu acho que vai ser um papo delicioso hoje, Giane. E Giane, então conta pra gente como é que você adquiriu esse gosto por histórias, né? E pela arte de contar histórias. Começou na infância, né? A minha mãe sempre contava histórias para mim, para o meu irmão à noite, né? Meu pai sempre foi meu modelo de leitor, ele sempre lia o jornal, então eu sempre estava cheia de livros, ele comprava livros. Minha avó contava histórias, né, do Era Uma Vez lá, e aí começou na infância. Mas daí eu comecei a fazer magistério, fiz pedagogia, e eu fiz um curso com a Regina Drummond. Hoje essa autora, essa escritora, ela tá morando lá na Alemanha, falei com ela ontem até, e ela me motivou, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu quero contar histórias. Daí impactou você? Impactou muito. Ontem ela até falou pra mim, né, são os frutos que ela tá colhendo agora. E eu fui correr atrás, fui fazer cursos, fui buscar leituras, autores, pra virar uma contadora de histórias. E Giane, você fez pedagogia na Unicamp, né? Isso, eu fiz pedagogia, e aí toda uma parte, lá tinha uma professora, a Norma, que dava literatura infantil, que me incentivou também bastante na época, e eu fui puxando um pouquinho também para a questão corporal. Então hoje eu até junto as histórias com a questão do corpo para incrementar ainda mais esse universo mágico. E conta pra gente então, já que estamos falando de contação, quais aspectos do emocional da criança podem ser trabalhados numa história? Toda história, né, ela tem muitas coisas por trás, né? Quando um escritor, um autor, né, faz uma história, tem muita coisa dele, muita coisa que às vezes ele nem pensou e acaba impactando. As histórias fortalecem o vínculo entre quem conta e quem escuta. Então pode ser o vínculo entre professor e aluno, entre pais e filhos, né? Então esse vínculo é muito importante. Além disso, as histórias vai trabalhar a questão da imaginação, do faz de conta, amplia a criatividade, enfim, aumenta o vocabulário, é um monte de benefícios dentro de uma contação de histórias, dentro de uma leitura, por exemplo. Na parte da questão da ética, da moral também, né, Giane? Sim, sim. A gente tem histórias variadas, né? E, por exemplo, as fábulas. As fábulas vêm lá da antiguidade, né? Esopo, La Fontaine, vem lá. E o que as fábulas trazem? Os princípios de moral, valores, ética. Então eu posso trabalhar isso. Então, conta uma fábula, tem moral da história. Então, também. E tem histórias que não são moralizantes, são para divertir, para emocionar, para fazer rir, para chorar também. Que eu vou trabalhar a questão dos sentimentos dentro de uma história. E é importante essa variedade toda de histórias e sentimentos e de possibilidades de desenvolvimento aí emocional, né, Giane? Sim, é que nem a nossa alimentação. A nossa alimentação, ela tem lá, a gente tem arroz, feijão, macarrão, mas a gente também tem as verduras, os legumes, as frutas, tem também os chocolates, a Coca-Cola, a pizza, enfim, as histórias são do mesmo jeito. Eu vou ter um calhamaço de histórias. E é importante que eu vá me alimentar de alimentos saudáveis, de histórias saudáveis que tragam coisas boas para mim. Mas quanto mais variado for o meu cardápio, também é importante para que eu possa ampliar esse meu paladar aí das histórias. Giane, no aspecto cognitivo, né? Assim, aí vai mais para a parte escolar, né? O que pode ser desenvolvido na criança através da história? As histórias, né? Eu posso contar uma história pelo simples prazer de ouvir uma história. Mas eu sou professora, eu posso pegar uma história também com um fim pedagógico.
poxa, essa história aqui serve para mobilizar, para trabalhar conceitos matemáticos. Poxa, essa história aqui serve para mobilizar, para trabalhar conceitos geográficos. Então eu posso trabalhar rima, eu posso trabalhar muitas coisas com as histórias. Eu posso contar a história pelo prazer de ouvir a história, mas posso também contar com um cunho pedagógico que é muito bem-vindo na escola. Então, dá para sair uma história aí agora? Já que estamos falando de contação, temos que ter uma contação aqui hoje. Vamos. Era uma vez a Dona Quadradinha. A Dona Quadradinha estava querendo um pretendente, arrumar um noivo. Ela era muito simpática, muito divertida, muito alegre, mas ela queria um pretendente. De repente, o primeiro que chegou foi o Senhor Triângulo. Ele era colorido, ele era forte, ele era extrovertido, mas ele era muito pontudo. E não era bem isso que a Dona Quadradinha queria. Eles até ficaram amigos, tudo, mas não rolou. De repente, ela encontrou alguém meio tímido, meio redondinho, bonzinho. Eles até conversaram, ficaram amigos, mas ele era muito diferente dela, não ia rolar. Então, o círculo foi embora e a Dona Quadradinha ainda não desistia de encontrar um pretendente. De repente, ela vê alguém que era quase aquilo que ela estava procurando. Sim, o Senhor Retângulo. Ela ficou olhando, mas ele era um pouco mais baixo do que ela esperava. Eles até ficaram amigos, trocaram uns beijinhos, mas também não rolou. Mas, de repente, seu coração bateu mais forte. Tum, tum. Mais forte. Tum, tum. Mais forte. Tum, tum. Quando ela viu o Senhor Quadrado. Foi amor à primeira vista. Love's in the air. Lara, 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 lara. E eles se apaixonaram, até se casaram e formaram a família Quadradinha, porque logo também nasceram os filhos quadradinhos. E eles foram felizes por muito tempo. Essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Muito legal, muito show de bola. Giane, muito show. Olha, fala pra gente o que você trabalhou aí nessa história. Essa história, por exemplo, a Dona Quadradinha, né? É uma história para divertir. Eu posso conversar. É bem divertida conversar mesmo. Com as crianças antes. Eu coloquei uma música no meio, Love in the Air. Porque a criança falou, mas o que é isso? O que é love? Então não é da nossa língua. Eu poderia colocar uma outra canção, mas eu tô trabalhando e depois eles vão perguntando o que é, ou eles já escutaram. Já escutei essa música, minha mãe já ouviu essa música. Estimula a curiosidade deles, né? Isso. Essa história, por exemplo, trabalha com as questões geométricas, né? As formas geométricas. Então eu trabalho o quadrado, o círculo, o triângulo, o retângulo, trabalho cores. Então, eu como professora, eu tenho esse olhar pedagógico. Mas os pais, por exemplo, em casa também, eles podem, nossa, olha, o que está aparecendo aqui? Você já viu isso na escola? Não, olha, do mesmo jeito, essa caneca tem o formato, do círculo, lembra o círculo, e aí eu vou ampliando todo esse repertório das crianças. E Giane, recentemente você criou um canal, né, onde você conta essas histórias, mas mais voltado para ensinar outras contadoras de história, né? Fazendo aí umas filhinhas, né? Sim, para disseminar as histórias. Conta pra gente como é que foi essa ideia de montar o canal. Eu sempre dou cursos de contação de histórias, né? Eu ensino como essa técnica, né? Você poderia até me perguntar, nasce contador ou se torna contador? A gente se torna contador. Todo mundo conta histórias. Então você contou a novela para uma amiga, você é uma contadora, você está contando. Você contou seu dia a dia para o seu esposo, você é uma contadora, você está contando histórias. Nós contamos histórias. Mas daí, a ser um profissional
da contação leva um tempo, leva estudo, tem técnicas para contar histórias. E é isso que eu conto. Eu criei o canal porque eu estava no meio de uma pandemia, não podia ter esse contato com as pessoas, não podia contar histórias, então eu fui criar um canal para quê? Para contar, para ensinar pessoas, todo mundo em casa, os alunos em casa, as famílias em casa. Vai ouvir, vai toda sexta ao meio-dia tem uma história nova lá, tem dicas, tem poemas, então poemas curtinhos, poema minuto, tem uma indicação literária, tem até episódios lá que falam sobre efeitos sonoros, como incrementar a história, que eu dou dicas também para pessoas que queiram começar a contar história, a mãe, o pai, que quer começar a contar história para o filho. Isso é muito benéfico, só vai fazer o bem para essa criança, né? Então, quanto mais contadores de histórias tivermos, melhor. Por isso que eu criei esse canal. Muito bem, plantando sementinhas aí. E aí eu até fiz uma enquete, né? Onde minhas histórias estão? Minhas histórias vão chegando e aí a gente não tem controle, né? Como a gente estava conversando, a questão da internet, a gente não tem controle. Então eu lancei lá no meu Facebook, eu ouço a sua história lá no Rio Grande do Sul, lá, tá no Japão, tem um amigo meu que tá no Japão, tá mostrando as histórias pra filha dele. Então, poxa, como o universo não tem limites daí pela internet. Agora com a internet... E as histórias, e é isso mesmo, né? As histórias têm que se espalhar pelo mundo. Faltou você falar o nome do canal. O meu canal é no YouTube, né? É Giane Pirozzi, contadora de histórias. E Giane, eu tô enganada ou agora com toda essa internet, toda essa disponibilidade de canais exclusivos para crianças, né? Para a contação é preciso ter muito mais criatividade. Eu falo que é um desafio, né? A gente tá tão cheia da questão da tecnologia e a gente precisa também trabalhar muito a questão da escuta atenta, né? Escuta atenta? Escuta atenta. Explica pra gente. Isso, o que é isso? Quando eu faço meu curso, eu sempre, antes de uma contação, eu tenho técnicas. Antes de uma história, eu dou alguns exercícios para que a criança fique atenta no que eu vou falar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vou contar uma história e toda vez que eu falar melancia, você vai bater uma palma. Então, era uma vez um carregador de melancia. Ele também carregava melão. Melão não. Tá vendo que eu tenho que trabalhar a questão da atenção. Isso é extremamente importante, porque hoje, por toda a questão da sobrecarga e da tecnologia, as crianças estão tendo um ouvido meio que seletivo. Eles ouvem aquilo que eles querem, né? E isso acontece também na sala de aula, né? Às vezes o professor fala e parece que a criança não está escutando. E não é que ela não está escutando, é que é seletivo. Eu tenho que ter algumas estratégias, algumas dinâmicas para que essa criança foque a atenção. Focou a atenção? Eu ensino conteúdo, eu conto a história, eu brinco. E aí, junto com o lúdico, bem divertido, ela vai prestando atenção. E esse desentupidor de pia aí? Faz parte das técnicas? É uma dinâmica. Na verdade, isso daqui é o DIR. DIR é o desentupidor de histórias, de ideias ruins. Desentupidor de ideias ruins. Toda vez que eu vou começar um curso, ou com uma criança mesmo, eu pego esse desentupidor. Então, você vai entrar na contação, você vai tirar todas as suas ideias ruins da cabeça. Então, a preocupação, tira. A angústia, tira. As questões depressivas, tira. E coloca no coração as coisas que você quer do bem. Então, eu quero alegria, eu quero saúde, eu quero felicidade. Então, eu desentupo as ideias ruins e coloco as coisas boas no meu coração. Assim, eu estou aberta para ouvir as histórias e entrar no mundo mágico da imaginação. Giane, quais são, então, as qualidades, assim, na sua opinião, são as mais importantes para um bom contador ou contadora de histórias? Eu li muito, estudei, fiz vários cursos e tem vários autores, né? A Gislaine Machado, o Celso Sisto, o Jonas Ribeiro, entre outros que eu me aproprio, né, das teorias deles. E eu vejo que o contador de histórias, ele tem que ter corpo. O corpo fala, né? Então nós vamos contar com a história, eu vou falar com o meu corpo também, se é um personagem bravo, se é um personagem mais tranquilo. Então é o corpo.
a voz é aquela que dá charme para a história. Então eu posso falar de um personagem muito forte e fazer uma voz brava. Ou um personagem mais engraçado e mexer com a minha voz e vou contar mais. Ou um personagem mais delicadinho e eu vou ter que fazer uma voz mais delicadinha. Então eu vou mexendo com a voz e com o corpo. E, sobretudo, a questão do olhar, né? O olhar é muito importante. O contador, ele tem as crianças aqui, o público. Então eu tenho que fazer esse olho no olho. Contato visual. Isso, esse contato visual é fundamental. Porque eu sinto, se eles estão gostando da história, eu continuo. Se eles estão se dispersando, eu faço alguma coisa dentro da minha contação para que eles não percam o interesse. Então, corpo, voz e o olhar. Acho que é fundamental. E quanto tempo de atenção a criança consegue manter na história? Quer dizer, existe um limite de tempo para uma história, um limite legal de tempo para a história? Então, depende da faixa etária das crianças. Mas eu não posso, por exemplo, colocar uma história muito longa, porque senão a gente dispersa. As crianças não têm concentração, 3, 4, 5 minutinhos. Então, por exemplo, quando eu vou contar uma história, às vezes eu faço uma brincadeira antes, a gente brinca, conversa, se diverte, conto a história, preparo o clima aí para essa contação e depois a gente canta uma música, também brinca mais um pouquinho. Então, às vezes uma contação de meia hora, eu tenho brincadeira, contação e mais músicas para preencher todo esse tempo. Porque uma história de meia hora, se eu começar a contar uma história de meia hora, eu tenho certeza que todo mundo troca. Ninguém aguenta. Então, é importante que a história seja curta, né? Mas que também tenha os elementos centrais aí para prender a atenção. E, Giane, existe diferença entre ler e contar histórias? Quando eu leio uma história, né? Eu preciso ser fiel ao texto daquele escritor, ao texto daquele autor. Então, quando eu tô lendo uma história, eu tô com um livro na minha mão, eu vou explorar alguns elementos, por exemplo, quem é esse autor? Às vezes eu olho a biografia dele, qual o título, olha essa capa, eu faço uma leitura imagética dessa capa. Editora, o que é editora? Editora é a empresa que vai fazer esse livro, que vai publicar, que vai imprimir. Poxa, quantas informações! E quando eu tô lendo este livro, né, eu tenho que ser fiel ao texto do autor. Mesmo que tenha uma palavra lá que eu acho que as crianças não vão aprender, eu tenho que ler essa palavra que está escrita lá. Porque senão, primeiro, eu não estou sendo justa com o autor que escolheu aquela palavra. E eu também, se eu mudar essa palavra, eu estou limitando a capacidade da criança aprender uma nova palavra. Mas uma palavra esquisita no meio de um texto? A criança escuta a história e ela vai ver o contexto, o todo. Depois, acabou a história, ela pode até perguntar, mas eu não entendi uma parte que você falou. E você volta. O que você não entendeu? Essa palavra. Eu posso ir no dicionário, procurar, ampliar o vocabulário, mas eu tenho que ser fiel ao texto desse autor. Agora, a contação não. A contação, tem autores que chamam de esqueleto, né? Ou o roteiro da história. Então, eu tenho alguma sequência básica, alguns encadeamento de ações que eu não posso mudar numa história. Mas a forma como eu conto é minha. Você pode contar a mesma história com outras palavras. Então, cada um... Sabe aquele ditado? Quem conta um conto aumenta um ponto? Exatamente. Quando eu tô contando, às vezes eu coloco um elemento a mais ou a menos, mas eu tenho que seguir o roteiro daquela história. O que acontece muito no caso dos contos de fada, né? Que se você pega o livro e pega uma outra pessoa contando, às vezes a versão é até que bem diferente, né? Sim. Porque vai passando de geração em geração e cada um escuta do jeito que o pai contou, que a mãe contou, que a avó contou, né? E vai passando. Exatamente. Os contos clássicos aí, a gente tem contos de 300 anos atrás e 200 anos atrás. Então, imagina quantas vezes eles foram contados. Então, é muito comum a gente ter diferentes versões, ou reescritas, ou releituras de algum conto clássico, né? Então, isso é comum acontecer sim. E é por isso que é bom escolher as boas versões, né? Giane, no caso, quando você conta uma história, é importante ter uma conversa depois da história para
analisar como a criança recebeu a história, o que marcou mais para ela, é importante? Sim, fundamental, fundamental. A gente tem essa questão lúdica de brincar antes, explorar, contei a história, e aí a gente pode fazer uma roda dessa história, né? Ou uma mediação de leitura. E aí, você entendeu essa história? Você gostou dessa história? Que pode ser que a criança não goste. Não tem problema não gostar. Mas por que você não gostou? Ah, não gostei do final. Você mudaria o final? Que final que você mudaria? Que final que você daria para essa história? E essa conversa, olha quanta questão, a questão da criticidade, a questão de respeito às diferentes opiniões. Você gosta do verde, eu gosto do amarelo? Tudo bem. Então, e a gente está conversando, ampliando a questão do diálogo, fundamental depois de uma história. No caso dos contos de fadas, por exemplo, que muitos deles têm assim, personagens cruéis, finais terríveis, você acha que deve contar e depois conversar a respeito, ou é melhor nem contar? Ah, não, eu acho que tem que contar sim. É o que a gente falou da questão da alimentação, né? Os contos de fadas tradicionais, eles foram escritos há mais de 200 anos, 300 anos. Então, era uma outra época, era um outro contexto, né? A gente não tinha o sentimento de infância que nem a gente tem hoje. Mas tem versões que a gente nem apresenta para as crianças. Mas a gente conta uma história e é importante depois, eu não gostei da Cruella, que ela foi muito cruel nessa cena. Então por que você não gostou? Você faria isso? Não, não faria. Por que você não faria? Não, porque ofendeu, porque era... Tá vendo que é importante a criança pensar e reorganizar essas ideias aí para que ela também aprimore o próprio comportamento, né? Direcione as suas ações futuras também. E tem mais alguma história para sair aí para nós? Vamos? Tá preparada? Essa história, vocês de casa podem fazer junto, a Mirna vai fazer também, todo mundo vai fazer essa história. Essa história vamos lá. É de tradição oral, é africana. Quando eu fiz um curso, a contadora falou, olha, você tem que contar essa história para todo mundo. Então vocês também, vocês vão assistir e depois conta pro filho, conta pro primo, conta pro amigo, que é muito legal. E a gente vai ampliando as histórias, assim as histórias não morrem. Por mais que tenham tantas tecnologias, as tecnologias vêm ao nosso favor. E a gente vai ver na tecnologia e vai continuar reverberando essas histórias aí. Então vamos lá. Preparada? Essa história tem que fazer um barulhinho. Abre a mãozinha. Isso. As duas? As duas. Isso. O nino e o nono. Esse é o nino e esse é o nono. Ok? Então, entra na casinha. Fecha a portinha. Entra na casinha. Faz junto comigo. Entra na casinha. Fecha a portinha. Certo dia, o Nino estava morrendo de saudade do nono. Então ele abriu a portinha, saiu da casinha e fechou a portinha. E subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha. Chegando lá na casa do nono, ele bateu na porta. Toque, 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 toque. Mais forte. Toque, 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 toque. Ixi, apertou a campainha. Tim-dom. De novo. Tim-dom. Mas não tinha ninguém. E ele teve que voltar para casa de novo. Então vamos? Subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha. Chegando lá na casinha dele, ele abriu a portinha. Entrou na casinha. E fechou a portinha. O nono estava morrendo de saudade do Nino. Então, um dia ele teve a ideia de visitar o Nino. Então ele abriu a portinha. Saiu da casinha. Fechou a portinha. E subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha. Chegando lá na casa do Nino, ele bateu na porta. Toque, toque, toque. Mais forte. Toque, 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 toque. A campainha é diferente. Mas não tinha ninguém, ele teve que voltar para casa. Então ele subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha. Chegando lá, ele abriu a portinha. Entrou na casinha. E fechou a portinha. Nessa época não tinha celular, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nem sinal de fumaça funcionava. Mas um dia eles estavam em sintonia e eles juntos abriram a portinha, saíram da casinha, fecharam a portinha e subiram montanha.
desceram montanha, subiram montanha, desceram. Chegou no meio do caminho, eles se encontraram. Oi, começaram a conversar. Oi, tudo bem? Oi, conversaram. E decidiram ir pra casa do nono, porque a casa do nono é mais legal. E junto foram pra casa do nono. Subiram montanha, desceram montanha, subiram montanha, desceram montanha. Chegando lá na casa do nono, eles abriram a portinha. Entraram na casinha. Fecharam a portinha. E foram felizes para sempre. Essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Muito bom, até eu entrei nessa dança. Sim, tem que participar. E aí o importante é contar essa história para outras pessoas também. Assim as histórias não morrem. E você, Giane, dá cursos, né? Você falou. Esse ano aqui eu acredito que foi meio perdido, né? Mas você dá cursos assim, em que tempo, né? E de qual duração? Geralmente eu dou os cursos 2 vezes por ano, né? Geralmente abril, maio, mais ou menos, e um lá em setembro, outubro. Geralmente o primeiro curso eu faço as histórias clássicas. Então geralmente são alguns encontros, tem dinâmica, tem contação, tem brincadeira, tem criação de histórias. Só que esse ano ficou tudo parado, então por isso que até eu abri o canal. E na segunda metade do ano, esse é um curso módulo 2, que é independente, mas eu trabalho com as histórias nacionais. Eu trabalho muito com Câmara Cascudo, que é um folclorista, né? O maior folclorista do nosso país. Ele tem muitos livros, ele recuperava as histórias do povo e ele escrevia. Ele só emprestava o punho dele para escrever essas histórias. E eu trabalho muitas histórias brasileiras. Então, geralmente eu trabalho as técnicas, os autores, as indicações literárias. Mas esse ano, infelizmente, não deu. Quem sabe o ano que vem, se o mundo voltar ao normal, a gente faz esse curso novamente. Se Deus quiser. Sim, se Deus quiser. E lá no CEUNSP, no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, você leciona lá, né? Que matéria que você leciona? Eu geralmente trabalho com 2 matérias bases. Educação, jogos e brincadeiras, né? Porque eu tenho uma formação aí, um pezinho na educação física. Eu não sou da educação física, mas tenho uma especialização na educação física. Trabalho com jogos e brincadeiras e trabalho com uma outra disciplina chamada corpo, movimento e psicomotricidade. Tem uma outra disciplina que geralmente eu que dou também, é educação não formal, né? Educação não formal. E aí o pedagogo em diferentes espaços além do escolar. E aí onde entra o contador de histórias, que é o pedagogo que vai contar histórias na ONG, é o pedagogo que vai contar histórias nos hospitais, é o pedagogo que pode trabalhar nas bibliotecas, nas editoras. Então, é essa disciplina que eu também trabalho lá. Eu tô vendo umas outras coisas aí que você não comentou ainda. Ai, são objetos. Esse daqui é a minha marca. Eu sempre conto, eu começo uma história, eu começo a falar com guarda-chuvas. Então eu tenho saias de guarda-chuva, eu era uma vez e apresento a história. Aqui eu trouxe algumas coisinhas até para fazer barulho, até para... Era uma vez, e aí eu preparo o clima da história. Se eu quero atenção, que a gente estava comentando a questão da atenção, eu posso contar e acrescentar. É o que a gente chama de reália. Então, às vezes é um objeto, ele não vai ter o símbolo do sino, mas ele vai ser um outro personagem da minha história. Às vezes eu conto até a história. Esse sino era do boizinho do avô que vinha sinalizando, que ia andando, que estava chegando os boizinhos. E depois eu me apropriei, era do meu pai, eu me apropriei e eu uso nas histórias para até despertar a atenção das crianças. Um simples apito. Ah, que legal! Se eu faço isso com as crianças, elas estão todas eufóricas aqui. Eu faço uma vez esse apito ali. Opa, onde que é? Onde que é? E aí eles prestam atenção. Então são pequenas coisinhas, pequenas dicas que a gente pode incrementar nossas histórias. E você fala disso nos seus cursos, Sim. né? Lá no canal tem Tem lá, efeitos sonoros, tem bastante coisinha lá. Então, Giane, deixa umas dicas de alguns autores aí para os pais lerem para as crianças, comprarem os livrinhos de historinha. E também eu quero saber da menina Giane, né? Para finalizar aqui, qual é a sua história preferida de todos os tempos? Ah, meu Deus!
os autores, por exemplo, eu tenho muitos autores brasileiros que eu adoro. Ruth Rocha, Ricardo Azevedo, Pedro Bandeira, o Ilan Breman, a Ingrid Besenmeyer Bellinghausen, o Léo Cunha, enfim, são vários autores, eu poderia citar, posso até depois enviar aí um monte de autores que eu gosto bastante. E também tem os autores clássicos, né? Charles Perrault, o Andersen, os Irmãos Grimm, enfim, esses são os clássicos. O Câmara Cascudo, que eu já citei, que é um dos folcloristas aqui do nosso país, que ele faz esse reconto dessas histórias. Essas são dicas valiosas, que a gente encontra um livro. Leva porque você não vai perder, Ana Maria Machado, você não vai perder tempo, porque são histórias boas, né? E uma história, eu tenho muito... A sua melhor história de todos os tempos. De todos os tempos. Na verdade, eu tenho uma história que a minha mãe sempre conta que eu chorava muito quando eu escutava a história do Patinho Feio, que é uma história do Hans Christian Andersen, né? E eu chorava com essa história, e essa é uma memória que eu quase não conto essa história. Mas eu gosto, por exemplo, dos Três Porquinhos, eu gosto da Branca de Neve, dos clássicos, né? Mas a história do Patinho Feio tem um sentimento pra mim que eu acho que mexia muito emocionalmente. E eu tenho essa memória aí de infância. Então deixa um convite pro pessoal ir lá no canal, ver os seus vídeos e pra gente finalizar. Então, pessoal, muito obrigada, Mirna, pela oportunidade. Se inscrevam no canal, é Giane Pirozzi, contadora de histórias. Se inscreve lá, dá um like, curtiu a história, assistiu a história, curte lá. E é isso, espero que vocês gostem. Se vocês quiserem deixar sugestões para eu contar as histórias, às vezes o pessoal me procura ou no Facebook ou no Instagram, conta essa história. Falei, opa, assim que tiver a oportunidade, e toda sexta ao meio-dia tem uma produção nova lá. Parabéns, Giane, por esse trabalho seu. Muito obrigada por ter vindo aqui no programa, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi um prazer. E você que é pai e mãe, conta história pro seu filho. Sim, né? Ele vai ter Nossa, isso vai fortalecer ainda mais o vínculo que você vai ter com a sua família, com os seus filhos, com seus alunos, enfim. Obrigada, Giane. Obrigada a você. E obrigada a você que nos acompanha pela ITV, canal 24 da NET ou 524, ou pelo YouTube. A sua companhia, você sabe, é sempre muito importante para mim. A gente se vê sexta que vem. Beijo no seu coração. Até lá.